Então, bom dia. Hoje... Está um pouco longe. Põe mais para cima. Mais para cima? Tá, obrigada. Pronto. Agora tá bom. Hoje nós estamos na 7ª lição. Acertaram? Porque muita gente liga, qual vai ser a lição de domingo? Então você... A gente que é professor, às vezes fica perdido. Fica perdido, porque nós somos em 3, então a gente fica perdido. Qual vai ser a minha lição? Né? Fica assim, às vezes eu estudo a minha e estudo a da semana. Da semana, porque a gente fica perdido. Mas isso é normal. E eu queria só fazer uma observação. Quando ele falou de dar o curso de memória, nós falamos ali, né? Eu tenho, graças a Deus, uma memória boa, mas Elias falou assim, pode chamar de professor ou presbítero Hinaldo, porque esse tem uma memória, né? O que só falta decorar a Bíblia inteira. Eu não sei, eu não tenho essa memória tão boa como o presbítero Hinaldo, mas seria uma opção para nós ter essa aula de memória e nós insistirmos nisso, porque a gente que é a classe de menos, de mais experiência, de mais idade e de menos trabalho, nós temos que ativar a nossa memória. Então, vamos colocar isso em pauta e vamos pedir para que seja dado essa aula, mas que não seja dado de sábado, porque de sábado a nossa idade tem mais serviço do que tudo, né? Sábado é o nosso dia de atropelos, mas que seja dado um horário que nós possamos... quer dizer, quando eu falo nós, pessoas da nossa idade, que já está caminhando para o esquecimento. Apesar de que jovens esquecem mais do que nós, né? Mas eles acham que nós estamos na idade do esquecimento. Vamos ativar isso. Irmãos, antes de começar a aula, nós vamos orar. Vamos pedir o poder do Espírito Santo sobre nós. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá a sabedoria e a capacidade de entendermos as verdades contidas na palavra. E nós hoje precisamos, como sempre, hoje nós precisamos muito do poder do Espírito, porque a lição de hoje é um pouco difícil de ser entendida, mas nós não somos incapazes de assimilarmos a lição. Porque falar em incredulidade não é fácil, mas é possível com a proteção do Espírito Santo de Deus, e que Ele esteja abrindo as nossas mentes e que nós possamos, nesta manhã, ter uma manhã proveitosa e que ao sairmos daqui, saiamos repletos do conhecimento da palavra de Deus. E eu gostaria de estar pedindo para fazer essa oração a nossa irmã, que eu nunca pedi, mas essa semana eu pensei muito nela, oramos por ela e pelo seu esposo. Eu gostaria de pedir para a nossa irmã Olinda orar por nós. Pai de amor, Deus de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, para aprender de Ti. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento na palavra que vai ser dita pela irmã Geosina. Que o Senhor a ilumine, Pai Santo. Venho lhe agradecer por esse santo dia, que foi o dia que o Senhor fez. Amém, Jesus. Alegremos-nos e rejubilemos. Alegremos-nos neste santo dia. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou deixar o microfone com os... Ele fica vermelho? Fica vermelho. Vou deixar o microfone aqui com os irmãos que nós, na hora oportunidade, irão fazer as leituras, e eles passarão para as pessoas seguintes. Irmãos,
Nós vamos começar fazendo uma pergunta. E você vai interpretar a pergunta de acordo com o seu conhecimento. O irmão sabe que a impaciência é o contrário de paciente. Quando você não tem paciência, você é um impaciente. Então, deduza essa pergunta e faça uma retrospectiva em você mesmo e veja se encaixa na pergunta. A impaciência nos leva a substituir os planos de Deus e nós passamos a fazer os nossos próprios planos. Fazer de novo a pergunta. Você sabe que a impaciência nos leva a substituir os planos de Deus, e quando nós ficamos impacientes, nós passamos a fazer os nossos próprios planos. E quantas vezes a gente faz isso? E veja o que diz a palavra de Deus neste assunto. O profeta Isaías, pensando neste assunto, preste bem atenção. Isaías 30, versículo 1. Eu dito a referência porque muitos irmãos gostam de anotar. Olha o que Isaías escreveu. Ai dos filhos rebeldes. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Ouviram? Nós seremos rebeldes se queremos passar adiante de Deus. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem minha aprovação para acrescentarem pecados sobre pecados. Um versículo contundente e de resposta negativa aos nossos pensamentos. Israel, a nação escolhida, rejeitou a Deus e os projetos que ele tinha para toda a nação. Deus tinha projetos maravilhosos para a nação de Israel. Mas esse Deus foi rejeitado. Todo o povo rebelou-se contra a vontade do Pai e começou a fazer a sua própria vontade. E ainda no mesmo texto de Isaías, no mesmo capítulo, no versículo 15. Preste atenção o que Deus diz para esse povo rebelde, para esse povo que rebelou-se contra ele. Olha o que Deus diz. Porque assim, versículo 15 do mesmo capítulo. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. E trocando a miúdos esse versículo, nós explicamos assim: a salvação de Israel estava em eles converterdes e consagrardes. A força em Israel estava na tranquilidade e na confiança, mas eles não quiseram. Irmãos, para que os planos de Deus sejam feitos na nossa vida e sejam aceitos por nós, nós temos 4 palavrinhas somente 4 a serem observadas. O que Deus disse para Israel? Versículo 15. Convertei-vos, não foi isso? Está em vos, convertei-vos,
convertei-vos, Israel, você só precisa convertei-vos, o quê? Sossegardes, não é isso? Sossegardes para o quê? Para que tenha a vossa salvação. Isso depende a vossa salvação. E a vossa força, eu coloco aqui, que é igual à salvação. E a vossa força? O quê? Tranquilidade. Tranquilidade e confiança. E a vossa força está na sua tranquilidade e na sua confiança. Então, nós vemos aqui, irmãos, 4 palavrinhas: converter, sossegar, tranquilizar e confiar. E nós diríamos que para que os planos de Deus na nossa vida sejam aceitos com muita dignidade, nós podemos transformar para nós precisamos crer, que é converter-vos. Nós precisamos esperar. Esperar. E quantas vezes a gente não espera Deus resolver os nossos planos? Nós precisamos o quê? Tranquilizar, nós precisamos aquietar e não ficar impaciente. Nós precisamos aquietar, ficar quietos, aquietar, para que os planos de Deus sejam feitos. Aquietar. Nós precisamos confiar. Então, aqui, essas 4 palavrinhas foram colocadas para Israel e elas traduzidas para nós, estão sendo colocadas para nós. Mas Israel não quis. E nós? Que nós vamos, como nós vamos nos comportar diante dessas palavras que estão sendo colocadas também diante de nós? Como nós vamos nos comportar? Israel se rebelou, eles se rebelaram contra Deus, eles resolveram fazer a sua própria vontade, tomar os seus próprios desígnios, ao invés de colocar confiança nas mãos de Deus para que os seus planos fossem resolvidos por Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eles se rebelaram, eles executaram seus próprios projetos. Deus tinha projetos para essa nação e essa nação jogou esses projetos fora. Esqueceu de Deus e os seus projetos foram tragados pelo mundo. E nós vemos que a nação que fez isso tem um significado. Por que Israel fez isso? Qual o significado disso tudo? O que o irmão acha? Por que Israel fez isso com aquele Deus misericordioso, Deus manso, Deus poderoso, que criou aquela nação com tanto mimo, com tanto cuidado, tinha projetos de primeira categoria para aquela nação e foi assim rejeitado? Por quê? Porque eles eram duros de coração. É uma resposta. A dureza de coração traz a impaciência, traz a intranquilidade. Eles eram duros de coração. Por quê? Outra resposta. E eu diria para os irmãos que isso tudo que nós... Por que Israel fez isso? Isso aí foi consequência
do quê? Consequência do pecado. Mas, de acordo com a nossa lição de hoje, foi consequência da incredulidade. Consequência da incredulidade. Eles não criam em Deus o suficiente para esperar que os planos de Deus fossem resolvidos na sua vida. Portanto, eles não tinham paciência para esperar e por isso eles não confiavam. Isso tudo é uma consequência da incredulidade daquele povo. Mas não foi a nação escolhida por Deus? Foi. Então, a primeira pessoa que vai ler, e nós vamos prestar bem atenção, porque Israel fez isso e qual o plano de Deus na vida de Israel. Está no Salmo 81, versículo de 8 a 12. Preste atenção. É o meu texto? Aham. Você colocou Salmo 18? 81. Desculpa, eu coloquei 18. Vou inverter aqui. Eu inverti. Uma coisa aí, 81 então. É. Desculpa, pastor. Eu peço que eu vou achar agora. 81 De 8 a 12. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti deuses alheios, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Até o 12, né? Até o 12. O 13 diz, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. É o 13 também, olha que bonito. Gente, ele não, Israel não escutou a Deus e olha o que Deus disse para Israel: siga na sua teimosia. Se Israel tivesse me escutado, mas como ele não escuta, como ele não escutou, Deus disse: eu largo de mão, siga o que vocês quiserem. Irmãos, isso é muito duro para uma nação escolhida. E quantos pais já não fizeram isso com os filhos, né? Olha, eu deixei de mão, falei, mas ele não me ouviu e eu larguei de mão. Você não está fazendo coisa errada, porque Deus também deixou a nação de Israel de mão. Ele disse: siga a sua teimosia, faça o que você quiser, coloque a sua vida onde você quiser, vá para onde você quiser. Eu fiz a minha parte. Não é essa a interpretação correta? Deus fez a sua parte. É a questão dos pais com os filhos. É. Ou então a pessoa, eu falei com tanta pessoa, Fala. Eu tenho experiência na minha vida, só devo ter também. É. Falou com alguém alguma coisa Tantas vezes que a gente desistiu. E é isso muitas vezes que acontece conosco, como pais, como cristãos, como seguidores de Cristo, que estamos evangelizando. A gente fala, mas nós vamos ver a continuidade do nosso estudo. Por isso eu pedi a orientação do Espírito Santo de Deus, como é difícil lidar com pessoas incrédulas. Então, Deus disse: vocês sigam sozinhos a sua vida, porque isso foi consequência da incredulidade de Israel. Irmãos, a vontade de Deus para nós é boa,
é perfeita e é agradável. Mas a incredulidade daquele povo fez sentir-se um povo inseguro, um povo ameaçado, um povo que, ao invés de buscar a Deus, eles buscavam refúgio nos seus próprios desígnios e no abrigo dos homens e na orientação de outras pessoas. Nós sempre já falamos aqui sobre conselheiros e sempre falamos que nós, como classe de adultos na igreja, devemos dar o ombro para que aquelas pessoas necessitadas, irmãos nossos, chorem e nós estejamos prontos para ajudar. Mas o importante é, em primeiro lugar, buscar o poder de Deus. Era isso que Israel fez, mas não. Buscou seus próprios desígnios e o abrigo nos outros homens. A incredulidade e a impaciência de Israel levou a atitudes precipitadas, atitudes inoportunas, atitudes apressadas. E eu costumo dizer, Israel passava o carro adiante dos bois. Já ouviram essa expressão? Preferiu passar o carro adiante dos bois. Quer dizer, deixar Deus para trás e fazer a sua própria vontade. Isso é a resposta para essa expressão. Passou Deus para trás e achou que era uma nação importante e fazer as suas próprias... escolheu, né, fazer os seus próprios desejos, os seus próprios planos. E nós encontramos na nossa lição de hoje o nosso Senhor Jesus cercado de pessoas incrédulas. Estudaram a lição? Nós vamos encontrar na nossa lição de hoje, vamos colocar aqui, eu já tive a oportunidade de ouvir várias aulas a respeito do poder de Cristo e pessoas que colocam figuras para representar a Jesus. Eu prefiro colocar o nome, já que nós não estamos falando na cruz de Cristo, eu prefiro colocar o nome do que um desenho para colocar Jesus. Jesus estava cercado de pessoas incrédulas. Segundo a nossa revista, ele enfrentava a incredulidade dentro do quê? Da própria família, né? Da própria família. Gente, isso é da própria família. Jesus encontrava dificuldade entre sua própria família. Veio para que era seus e os seus não o receberam. Jesus encontrava dificuldade no templo. Mas será que Jesus encontrou dificuldade no templo justamente entre os fariseus e escribas, as pessoas mais religiosas de dentro da igreja? Ele encontrou incredulidade. Jesus encontrou incredulidade no meio do povo. E esse povo aqui é povo em geral, no mundo inteiro. Ele encontrou incredulidade no meio do povo. Então, nós vemos aí 3 itens importantes. Vocês leram isso na sua lição? 3 itens importantes, onde Jesus encontrou incredulidade. E na lição de hoje, que é a 7ª lição, que você já deve ter lido, e muitas vezes nós passamos por cima de muita coisa, porque eu sei que vocês já leram. Na lição de hoje,
esse texto que nós vamos estudar vai nos abrir a mente, vai nos dar a percepção e para que nós, mesmo diante de pessoas incrédulas, mesmo diante da incredulidade que nos rodeia, mesmo diante de pessoas que criticam o cristianismo, mesmo diante de pessoas que nos criticam e que desrespeitam o nome de Jesus, mesmo diante disso tudo, nós devemos nos preservarmos na fé em Cristo, mesmo que ao nosso redor existam estas pessoas. Eu não vou falar sobre o seu Vanderlei que morou aqui, porque eu já pedi a oração pela igreja toda. Mas se o irmão tivesse lá naquela hora, simplesmente ele nos olhou, estava... a Cida sabe como nós trabalhamos lá, são de 2 em 2 em cada leito. Quando ele nos olhou, que viu que a gente estava de uniforme, ele disse: vocês são atendentes deste hospital? E eu tomei a frente e disse: não, nós somos agentes de Deus. Só. Foi a gota d'água para ele descarregar tudo na nossa frente. E tudo de mal. Eu me senti, coincidência ou não, diante de uma pessoa mais incrédula que eu já vi na minha vida, com toda essa idade, durante os meus trabalhos de evangelização. Mas ele estava assim, com uma fúria tão grande dos evangélicos, que ele disse: os evangélicos, os religiosos, são mais corruptos do que os políticos, porque os políticos fazem abertamente, mas os religiosos são enrustidos, eles tomam o nosso dinheiro em oculto. Sorrateiramente foi a palavra. E ele aí começou a falar de padre, de pastor, de igreja, e a esposa que estava ali, ele não estava contente porque estava naquele hospital. A esposa caiu, quebrou o fêmur aqui na pracinha. O carro do bombeiro, o único lugar mais próximo foi o Hospital São Mateus, e ele estava lá tentando tirar para levar para o servidor. E eu aproveitei a oportunidade, como eu também conheço o servidor, de falar sobre o servidor para ver se ele saía do assunto, porque aquilo estava me irritando. E eu também não queria falar coisas que atrapalhassem a minha vida e a vida dele. Falei do servidor, mas ele saía do servidor e passava de novo para a igreja. Finalmente, a gente fez o convite. E ele disse que um dia viria. Não para ouvir falar de Deus, mas para continuar a nossa conversa. Aceitou a oração ou não? Cida, nós oramos em silêncio depois que saímos de lá. Porque eu acho que não era a oportunidade para a gente orar. Porque a gente sempre deve perguntar, né? A gente não perguntou, porque se ele não nos aceitou como agente de Deus, ele não ia aceitar a nossa oração. Então, também tem muitos crentes, entre aspas, aí tem culpa nisso. Então, foi isso que nós falamos. Lamentavelmente, o exemplo é forte. De pessoas que dizem crentes, isso é uma vergonha. Foi isso que depois nós duas comentamos. Que não deveria ouvir. Agora, a pessoa realmente fazendo promessas e falando em nome de Deus que não são responsáveis por isso. E então, muita gente arrecadando dinheiro. Eu acho que, na verdade, enriquecendo. Ele tem a razão de dizer isso, por motivos que ele enfrentou. Que ele e também. Por certo. Certo? Não, eu vou ler um texto aqui, só para o assunto de não ouvir Deus e ouvir o castigo. Eu vou ler um texto aqui. Não sei se você pediu para alguém, Provérbio 1, pediu? Não. Não. Eu posso ler? Pode ler. É um texto meio comum. Olha que coisa interessante. Atendei para a minha repreensão, Deus dizendo para o povo: eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito,
e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque entendi, estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não fizeste a minha repreensão, também eu me rirei. Olha a expressão aqui, Deus dizendo, eu vou rir de vocês, vou zombar de vocês, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ei, porém não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu auxílio, desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios serão mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, o leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbio capítulo 1. Anota esse para... não, mas foi ótimo. Eu acho que que tudo aquilo que vai enriquecer a nossa aula é bem-vindo, porque quem sabe Deus vai tocar no coração daquele senhor, ele vai aparecer aqui e é um texto para a gente abordar. Porque lá, como era um trabalho de poucos minutos em cada leito, a gente não teve a oportunidade de abordar muita coisa, nem mesmo de orar. A única coisa que eu fiz foi convidar para vir aqui. E graças a Deus ele disse, vou porque a senhora foi muito simpática em me ouvir. Eu acredito que por essa simpatia, Deus esteja usando a gente para estar trazendo pessoas desse tipo e tão pertinho de nós. Mas, foi sexta-feira agora, eu tive outra experiência. Gente, como Deus é bom. Quando eu saí, eu fiquei eu não fico na coisa que tem bastante gente lá deitado, eu fiquei do outro lado esperando Elias que vinha me pegar. E sabe quem apareceu? Uma perua, uma Kombi escrita Igreja Presbiteriana. Desceu da Kombi vários jovens escrito Eu sou presbiteriano. Era uma campanha política de um pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Coreana da Liberdade. E aí a gente pôde conversar bastante. E ele disse, irmã, o Brasil está precisando de pessoas crentes, de pessoas comprometidas com Deus, porque o Brasil está indo para o inferno se nós não acordarmos. Que bênção! Eu disse, Deus sempre tem uma bênção para a gente. Eu estava tão triste e saí de lá tão contente. Falei do pastor, não estou fazendo campanha, do pastor Lindbergh, que é candidato, falei dele. E contei que ele era daqui da Zona Leste, que também era comprometido com a política. Então a gente vê que existe no mundo os dois lados. E nós vamos ver na nossa lição. Infelizmente, né, parece que o diabo usa mais as coisas erradas para colocar na mente das pessoas. E eles ficam tão cegos que eles não são capazes de ver o outro lado. Não são capazes de ver. E a gente toma essa incredulidade deles. Parece que a gente leva tão a sério que aquilo parece que joga a gente lá embaixo. Eu saí muito triste. Mas Deus... Isso é um caso. Os outros que a gente visita, às vezes você vê cada testemunho, às vezes as necessidades. As necessidades. Quando a gente fala assim, aceita que eu oro, por favor. Lógico. Aquele dia mesmo foi assim, Cida. Mas eu me senti assim, muito pequena espiritualmente diante da incredulidade daquele senhor. E é um senhor que você vê que ele é um senhor de alto nível. Ele falava sobre secretário
secretário, que a filha trabalha com secretário, ele falava da política, dos políticos corruptos, ele falava de tudo. E ainda por cima ele disse que ele considera salvo porque ele deve ser uma pessoa mais ou menos, porque ele disse, eu sustento uma ONG e dou tudo que eu posso para essa ONG que trabalha com pessoas necessitadas. Essa é a verdadeira religião. E levo minha esposa todos os domingos na igreja, deixo na porta, nunca entrei na igreja, mas ela também trabalha com os pobres, trabalha com os necessitados na igreja dela. E a gente terminou assim, com o convite, e graças a Deus, Deus alegrou o meu coração na saída. Não pode criar muita política. Então a gente não pode criar muito, eu deixei falar, porque era ele que estava falando. Tudo bem, vamos aproveitar o nosso tempo. E hoje nós vamos estudar o quê? A incredulidade. A incredulidade de quem? A incredulidade dos judeus. Aqui nós vemos que a consequência da incredulidade da nação judaica, que nós podemos dizer que é a incredulidade do nosso Brasil. Mas hoje é a incredulidade oh, Senhor. Isso não é porque não sabe escrever. Isso é preocupada com horário e preocupada com incredulidade. Dos judeus. Irmãos, agora eu pergunto, quem eram os judeus? O povo de Deus. E quem era o povo de Deus? O povo escolhido. E quem era o povo escolhido? Israel. Por isso nós começamos a falar sobre Israel. Os judeus eram israelitas, pertenciam ao povo de Deus. Israel era chamado o povo da aliança. Então, os judeus eram o povo da aliança, que era Israel. Então, eles eram identificados com uma marca que era chamada marca da aliança. Quem lembra qual era a marca da aliança para os judeus? Isso mesmo, eles eram marcados pela circuncisão. Eu já tive oportunidade, acho que foi eu mesma, não foi eu, nem o pastor Abel, nem o presbítero Inaldo, nem o presbítero Helder, eu me lembro que fui eu que falei sobre circuncisão. E quem lembra o que é circuncisão? Tá certo, circuncisão. Acho que não, é um S só. Circuncisão. E aqui é um S. Tá aí. Então, o que é circuncisão? Não precisa eu explicar, porque eu acho que eu já expliquei isso. E se alguém não sabe o que quer dizer essa marca da circuncisão, que era a marca para os judeus. Quando um filho de judeus nascia e que não era circuncidado na época, certo? Com quanto tempo? 8 dias. Se essa criança do sexo masculino não fosse circuncidado dentro de 8 dias, essa família não pertencia à aliança, portanto, não pertencia aos judeus, à família judaica, porque ele não era considerada família da aliança, porque não cumpriu o pacto da aliança, que era a circuncisão. Eles levavam muito a sério, muito ao pé da letra, a lei e os rituais judaicos. Então, essa marca, para Jesus considera
o genuíno judeu é aquele que possuía uma experiência espiritual interior e não a marca exterior, não a marca interna. O genuíno judeu, o verdadeiro judeu, é aquele que tem uma marca ou uma experiência espiritual exterior. Não é aquele que tem um interior e não é aquele que tem uma marca exterior. Os judeus tinham exterior, fora de dentro para fora. Então, eles se afanavam dessa marca, desse ritual, para que a sua incredulidade aumentasse, para que afastasse Cristo longe da sua nação. De fora Jesus, os judeus ensinavam a religião de fora para dentro. E Jesus diz: o verdadeiro religioso, aquele que é religioso, é de dentro para fora. Porque é do vosso coração que saem todas as palavras da vida, todas as coisas de Deus. A despeito disso, eu gostaria que alguém lesse Romanos 2, versículo 28 e 29. Porque não é o judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão, a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que ou é interiormente, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A circuncisão não é a cirurgia exterior, mas é uma lavagem interior, né? Aquilo cujo nosso louvor parte do coração, cujo nosso louvor, cujas nossas palavras vêm do Senhor, vêm do nosso interior. A incredulidade dos judeus não anula a fidelidade de Deus. Eles receberão a merecida condenação. Um dia, eles receberão a merecida condenação. E nós vamos ver dentro do nosso texto o que João diz para nós a respeito disso tudo que nós já falamos até aqui. E o nosso texto está no Evangelho de João, capítulo 7, de 1 a 53. Não se preocupe, porque são versículos muito longo o texto, mas eu posso apagar isso aqui? Os irmãos não tem nada a perguntar sobre isso aqui, não, né? Então vamos ver o texto que que nos desafia nesta manhã, abre as suas Bíblias, a minha já está aberta, em João 7, versículo 1 até o versículo 53. Irmãos, todos os eventos que são narrados neste capítulo, no capítulo 7, de 1 a 53, aconteceram em 3 momentos diferentes. Será que tem eventos dentro desse texto? E eles aconteceram em 3 momentos diferentes, não é? Qual foi o primeiro momento? Será? Primeiro momento. Vamos ver. O primeiro momento aconteceu na Galileia. Foi isso? Na Galileia. O primeiro momento aconteceu na Galileia. E quem estava na Galileia junto com Jesus? Esse momento aconteceu com quem? Com Jesus e seus irmãos. Então, quem eram os irmãos dele? Eram também os seus discípulos
e era da família dele. Então, o primeiro momento do texto aconteceu na Galiléia e com Jesus e seus irmãos. E qual foi a referência? Deixa eu colocar assim com vermelho para você não... Qual é a referência desse momento aqui? Versículo 1 até o 9. O segundo momento aconteceu aonde? Concordo com vocês. O segundo momento aconteceu em que cidade? Em que lugar? Aqui foi na Galiléia o primeiro. Em Jerusalém. Jerusalém. Aconteceu em Jerusalém. E esse momento aconteceu durante a festa, né? Durante a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos. Dos tabernáculos, que depois a gente vai ver. Tabernáculos. O terceiro momento aconteceu em Jerusalém. Quando Jesus foi para lá. E foi no fim da festa. Então nós vemos todo o capítulo de João está resumido isso aqui, primeiro, segundo e terceiro momento. Então nós vamos para o primeiro momento, rapidinho, versículo de 1 a 9. Primeiro versículo de 1 de João, como é que começa? Passado estas coisas. Os irmãos viram o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 começam exatamente com essas frases. Passado estas coisas. Ou então, depois disso. O que será que João queria dizer com essa frase? E passado estas coisas... Aí ele continua. Passado essas coisas. O contexto de tudo isso começa no capítulo 4, que já foi dado pelo presbítero Eldo e pelo presbítero Hinaldo. No capítulo 4, que foi de importante que Jesus fez? A cura do filho do oficial, lembra? No capítulo 4. Então, lá ele fez a cura do filho do oficial. No capítulo 5, ele operou o milagre da cura do paralítico do porto de Betesda, aquele no poço de Siloé, que ele queria entrar e que o povo não deixava, e Jesus disse, se o problema foi isso está curado. Nesses dois milagres, ou em todos os outros milagres que Jesus chamou de sinais, ele mostrou o poder dele sobre a vida. E quem é que estava percebendo tudo isso? Os judeus. No 6º capítulo, ele operou o terceiro milagre, que foi dividido em dois. Qual foi? Foi acalmou a tempestade. Ele acalmou o vento e ele diminuiu a fúria do mar. Então, mostrando assim o seu poder sobre a natureza. Então os judeus estavam de olho. Esse homem é poderoso. Mas será que eles estavam aceitando o poder de Jesus? De jeito nenhum. E no capítulo 7, ele diz, depois dessas coisas, ele continua. Versículo 1. Passado essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Esse é o versículo 1. Depois dessas coisas, a intenção de matar Jesus não havia sido concretizada, porque não havia chegado a sua hora. Então, depois de todos os acontecimentos, ele deixou a Judéia e foi para onde?
deixou a Judéia e foi para onde? Foi para Galileia, né? Aqui aconteceu todos os sinais. E ele foi para Galileia. Nós já falamos também outras vezes nessa saída de Jesus. Saiu da Judéia e foi para a Galileia. Na Galileia, Jesus percorreu muitas cidades. Ele visitou muitas cidades, que a Galileia fica no norte do país. E lá ele visitou muitas cidades. Se nós voltarmos aos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver os nomes das cidades que Jesus percorreu durante essa ida. Daqui para cá ele percorreu várias cidades. Nós podemos até citar algumas, quem lembra? Ele foi em Samaria, ele foi em Sidom, ele foi em Sicá, ele foi em Cesareia e várias outras. Né? Cafarnaum, né? E aí nós, não é o nosso caso hoje, mas se nós quisermos, nós podemos voltar lá e vermos isso. Por causa dessas visitas que Jesus fez às várias cidades da Galileia, esse retiro, essa ida dele, ou essa parte da sua vida, ficou conhecido como ministério do retiro. Ele se retirou da Judéia e foi para a Galileia. E essa ida dele, essa estada dele aqui na Galileia, ficou conhecido como ministério do retiro. Ele se retirou, mas não ficou parado. Continuou o seu ministério. Veja o versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próximo. Festa. O povo judeu era um povo festeiro. Então, durante esta festa, que era uma festa de arromba, durante esta festa, os judeus matavam, para vocês verem como era, 70 novilhos. E essa festa era a mais longa do ano judaico. E essa festa era comemorada todos os anos, como as outras demais festas. E nessa festa era 70 novilhos, 10 para cada dia. Porque a festa durava 7 dias. Era muita carne, né? Então, porque tinha muita gente. Vinha gente de todos os lados da cidade santa. E essa festa do tabernáculo era também chamada festa da colheita, ou então festa de ação de graças pela colheita, pelos frutos da vinha, que é a produção da vinha naquela época. Durante a festa, eu disse que durante os festejos, todo mundo se aglomerava ali. Só perdia para a festa de Nossa Senhora Aparecida, lá na Cidinha, na Aparecida do Norte. E quem quiser saber dessa festa, irmãos, compensa ler. Eu li. E eu achei coisas interessantes. Essa festa está escrita em Levíticos 23, versículo 33 a 44. E em Números, capítulo 29. Fala sobre a festa dos tabernáculos. Levítico 23, 33 a 44 e Números 29. Fala sobre essa festa. Deuteronômio, mas o conteúdo da festa está nessas duas referências, tá? Versículo 3 e 5. O microfone está com alguém aí? Passa para outra pessoa, Elias, só para ler versículo 3 e 5. Quem que está com o microfone? Depois volta para Elias de novo. Quem vai ler? Qualquer pessoa, passa para Maria aí. Não. Como é o texto? Para com o texto aberto? Então leia, versículo 3 e 5. Só para eu descansar um pouco. Dirigiram-se. Pronto?
Deixa eu ler, Elias. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porquanto ninguém aqui procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta para o mundo. Quem falou isso? Os irmãos dele. Então, no versículo 5, nós vamos ver como Jesus foi criticado nessa esfera aqui. Os irmãos dele disseram assim: deixa a Galileia e volta para a Judéia e mostra que você é o tal. Por quê? O versículo 5 diz: por que os irmãos criticaram o seu próprio irmão? Os próprios irmãos não criam nele. Porque versículo 5, que você está com ele aberto aí, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Porque os seus irmãos também é incrédulo. E eles queriam ir para a festa para mostrar que eram os tais. Não para mostrar uma vida espiritual, mas para mostrar a sua vida carnal. Por isso que os irmãos o criticavam. Tudo indica que eles não receberam Jesus como Messias. E que esse Messias só ia provar a sua messianidade por meio do seu sofrimento na cruz. A concepção dos seus irmãos era semelhante à da multidão, a dos outros incrédulos. A mesma concepção dos irmãos era a mesma dos religiosos e a mesma do povo incrédulo, aquele povo que não cria em Cristo. Eles, apesar de serem religiosos, eles eram totalmente materialistas. Só viam a matéria, era uma concepção terrena. E o versículo 6 do capítulo diz: lhes pois Jesus, o meu tempo ainda nem chegou, mas o vosso está sempre presente. Mas que tempo é esse que Jesus disse? Vocês podem ir, meu tempo não é agora. Ele estava falando de um tempo apropriado. Tempo para quê? Para ele ir para a festa? Ele disse: meu tempo ainda não chegou. Isso significa que ele vai, né? Mas será que ele vai para a festa? Ele vai mostrar os seus talentos para os religiosos? Não, porque o tempo dele não chegou. Ele tinha o tempo de Deus. Ele vivia de acordo com a vontade de Deus. E no tempo de Deus não havia chegado o tempo de Deus para ele subir para a festa. Os versículos 7, 8 e 9, que é o contexto, mostra que Jesus era completamente diferente dos seus irmãos. Ele não tinha nada dos seus irmãos. Seus irmãos, apesar de serem religiosos, eram mundanos, eram carnais. E era no sentido de, eles iam à festa no sentido de aparecer. E Jesus disse a mesma coisa que falou para os israelitas: vocês vão sozinhos. Né? Eu não vou agora. Vocês que subam, porque vocês podem chegar lá qualquer momento. Qualquer tempo para vocês é tempo. Jesus, então, subiu na hora certa para Jerusalém. E antes dele chegar, ele sabia que a sua morte como Cordeiro de Deus ainda não devia acontecer na festa dos tabernáculos. A sua morte devia acontecer na próxima Páscoa, que era no ano seguinte. E ele, então, na hora certa, subiu. Na hora que Deus determinou, ele subiu. Jesus agora está no segundo momento do texto, versículo 10 a 36. No tempo certo, Jesus subiu.
resolveu ir à festa. O versículo 10 e 36 diz a maneira como Jesus subiu para a festa. De que maneira ele chegou lá? Oculto. Ninguém viu ele chegar. Ninguém o conheceu, mas ele andou por todo o meio do povo que estava naquela festa, sem ser percebido. Vocês já viram um artista quando quer andar no meio de nós? Ele vem como ninguém, disfarçado. Ele não vem vestido de artista. Jesus foi lá disfarçado. Ele foi na sua própria carne, como se ele fosse igual aos que estavam lá. Ninguém percebeu. E ele ficou ali durante todos esses versículos, do 10 ao 36, ouvindo e prestando atenção no que ouvia e no que os outros faziam. De que maneira ele foi recebido? As pessoas que viram de todas as regiões da Terra Santa estavam esperando por ele e perguntavam para os seus irmãos: e onde está ele? Porque ele não veio. E os seus irmãos não sabiam responder, porque na realidade eles não sabiam o momento certo. Mas Jesus já estava lá e já ouvia as questões a respeito dele. E ele percebeu que havia uma grande divisão ao seu respeito. De um lado, uns diziam: ele é bom, ele não é enganador, não. Ele faz muito bem para os outros. Do outro lado, ele ouvia, muito pelo contrário. Ele é um enganador, ele é um demônio, ele está querendo tirar o povo. Ele tem demônio, quer tirar o povo para o bem dele, para o seu bem egoísmo, né? Ele quer ser o tal, por isso ele quer retirar o povo ele é um político. Na ideia dele, ele é um político, ele tem demônio. E ele ouvia isso e durante toda a festa, durante o meio da festa, e eles disseram: evita esse homem. Quando a festa já estava no meio, o que Jesus fez? Ele resolveu subir ao templo e começar a ensinar. E olha o versículo 14 do texto. Versículo 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu o templo e ensinava. Já estava no meio da festa. Ele foi lá no templo, subiu no palanque e começou a falar. E qual foi a censura do povo? Como que ele sabe sem ter isso! Como é que esse demagogo, esse sujeito sabe falar tão bem se ele não estudou? E nessa época que ele estava falando, nesse meio de festa onde ele estava no palanque, muitos achegaram a ele, ficaram pertinho para ouvir as maravilhas que ele falava, né? Agora outros, incrédulos, recusavam. E muitos chegaram perto dele. Nós podemos ver que a palavra diz que havia na festa 3 tipos de pessoas. Aqueles não diz nada a respeito da sua família, mas muitos chegaram bem pertinho de Jesus. Aqui tinha muitas pessoas, né? Muitos achegaram a ele. Outros ficaram afastados. Outros ficaram afastados, mas estavam ouvindo. E havia uma turma que era dos observadores que ficavam nessa parte aqui. Então nós tínhamos 3 tipos, 3 grupos. Os que estavam mais próximos de Jesus achavam tudo maravilhoso. O que ele faz é tudo maravilhoso. Alguns líderes que aproximaram, que chamaram de demônio e perguntou: como ele sabe se ele não estudou? E Jesus então indica a sua fonte de ensino e clama em voz alta: o meu ensino não é meu.
e sim daquele que me enviou. E ele então fala da verdadeira fonte do seu ensino e chama atenção para aqueles acusadores. Mesmo cercado de incredulidade, Jesus prosseguiu sua missão de ensinar e o povo a sua missão de observar e de censurar e de acreditar. E um dos grupos que era observadores ficavam pensando, será que ele é o Cristo mesmo? Será que ele é o Messias? Eram aqueles que tinham dúvida. E Jesus, quando escolheu a festa do tabernáculo, é que essa festa do tabernáculo representava o próprio Jesus. Nós temos nos nossos dias esses três tipos de pessoas. Nós temos as pessoas que aceitam, as pessoas que criticam e as pessoas duvidosas, que têm dúvida de quem é Cristo. Será que ele é mesmo Cristo? Mas da Galileia sai alguma coisa de importante, né? Alguma coisa boa, né? E será que sai alguma coisa da Galileia? Esse era um dos grupos. Versículo 28 e 29 diz que diante do discurso deles houve, graças a Deus, um grupo que aceitou e foi salvo. Aquele grupo que estava mais próximo de Jesus, aquele grupo que aceitou, pela graça de Deus, foi salvo. As pessoas andando, agora depois desse período, segundo momento dele, veio o terceiro momento, que é o final da festa. Jesus, no meio da festa, provocou muitas incredulidades. Agora nós entramos no final da festa. Irmãos, o último dia da festa, havia uma grande procissão. Sabe o que é procissão? Todas as pessoas andavam em volta do altar, levando vasos de ouro cheio de água, tirado do tanque de Siloé, para jogar no altar. Quem faz isso hoje? Quem faz isso hoje? Que lava o altar de Nosso Senhor do Bonfim? Candomblé. Lembra? Vocês já viram? Levar os vasos e jogar para lavar? E os religiosos, nesse interim de lavagem do altar, eles citava o versículo, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, ele citava o versículo 25 do Salmo 118. Eles gritavam, parava a procissão, que era todo mundo andando, durante os outros dias eram só uma procissão por dia. No último dia eram 7 vezes andando, e cada vez que dava uma volta, os sacerdotes paravam e gritavam em voz alta: salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, conceda-nos prosperidade. Por que isso? Porque era a festa da colheita. Quem prega hoje prosperidade? Então tem tudo a ver com as irregularidades da palavra, conforme os israelitas. Concede-nos prosperidade. E aí o povo despejava a água no altar que traziam dentro das suas jarras. Neste ritual, quem apareceu? Quem apareceu? Jesus. E o que é que Jesus disse em voz alta no versículo 37? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Gente, eu imagino Jesus lá pregando. Gente, isso que vocês estão fazendo, isso que vocês fazem agora, está voltado para mim. Tudo que aconteceu dentro dessa festa diz ao meu respeito. E ao invés de Jesus criticar aqueles que lhe criticavam, ele fez um ato de boa ação. Aquele que tem sede, venha a mim e beba.
né? Ele mostrou que os acontecimentos da festa apontavam para ele. E que essa água representava o quê? O poder do Espírito Santo que ainda não tinha descido. Não foi isso? O poder do Espírito que ainda não tinha sido dado a eles. Porque é o Espírito que faz o trabalho no coração do incrédulo. É o Espírito que traz o incrédulo para a igreja. Lembra quando eu comecei que pedir o poder do Santo? É o Espírito Santo que faz essa conversão no coração do incrédulo, que transforma o coração de pedra num coração de carne. Que faz a limpeza, isso mesmo. Estamos chegando no clímax da festa. E nós vimos que o clímax, no último dia, Jesus não afastou aqueles que o rejeitaram. Mas ele convidou, fez um convite mais gracioso do mundo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O convite surtiu efeito. E do versículo 40 a 42, muitos aceitaram Cristo como seu Messias verdadeiro. Está no versículo 41 até o 42 que vocês leiam em casa. 43 a 49. Relata a história dos soldados. A essas alturas, diante de tudo que Cristo falou e diante de tudo que Cristo fez, os escribas e fariseus mandaram os soldados para prendê-lo. E os versículos 43 a 49 diz: quando os soldados voltaram, eles perguntaram: e aí? Não trouxe o homem? Eles disseram, o que foi que eles disseram? Não, porque ninguém falava como ele fala, como este homem fala. Gente, eu me lembrei de um amigo e colega meu que hoje é pastor em Brasília, Manuel Marçal. Ele era presidiário, convertido, hoje é pastor, e ele fazia parte de uma quadrilha. Entrou numa mansão para roubar, e quando ele estava pronto para atacar, o casal orou, e ele saiu. E aqueles que estavam do lado de fora disse: aí, não trouxe nada? Disse: não, eles falavam com Deus. Versículo 50 a 52, vem a história de Nicodemos. Nicodemos também, quem lembra de Nicodemos? Agora ele apareceu na festa. E ele defendeu o juízo de Cristo. Ele disse: ele é um santo juiz. O seu julgamento é santo. E eles criticaram Nicodemos. Você também é da Galileia e você também não aceita as nossas intenções. Irmãos, nós estamos diante da incredulidade. E o mesmo Nicodemos foi condenado. Meus irmãos, os judeus eram religiosos, mas não eram convertidos. Será que pode ser religioso e não ser convertido? E como pode, né? Os judeus respeitavam as tradições e a lei de maneira fanática, mas faltavam para eles entendimento, faltavam para eles discernimento espiritual. Deus elabora juízos e planos que são realmente insondáveis e inescrutáveis para os homens. De Deus todas as coisas procedem. Por meio dele todas as coisas existem. E a ele todas as coisas retornam. Ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Por isso, na festa do tabernáculo, houve o princípio, houve o meio e houve o fim. Tudo isso voltado para Cristo. A ele seja dado a glória para todo o século. Amém
E graças a Deus. Irmãos, foi difícil, mas é uma lição muito importante. E nós precisávamos saber sobre a incredulidade e a incredulidade que nós vivemos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos usar essa lição para enfrentarmos o mundo que agora nós temos em frente. Vão para casa, voltem à noite. E se alguém tiver qualquer pergunta a respeito, nos procure, que se eu não souber responder, humildemente eu procurarei as respostas. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ficar de pé e vamos uma breve oração e vamos retirar. Senhor, abençoe a tua palavra, lida, explicada. Sabemos, ó Deus, que somos incapazes, mas Tu nos dá segurança para explaná-la de acordo com aquilo que Tu colocas no nosso coração. Abençoe essa classe, Senhor, a cada um em particular. Leve debaixo dos Teus cuidados para os seus lares e tragam novamente à noite para ouvir a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor.